Meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui na Escola do Sofrimento. Estamos caminhando para a nossa 9ª aula, apesar de ficarmos mais um longo tempo sem ter um programa inédito. Mas estamos retomando as nossas aulas neste novo ano que se inicia com a graça de Deus. No programa de hoje vamos trabalhar um tema que se chama O Sofrimento, a Base da Recompensa Eterna. É um tema que eu retirei de um livro de uma psicóloga polonesa que se chama Wanda Poltawowska. E aqui já abro um parênteses para dizer para você que vale a pena você adquirir esse livro que se chama Diário de uma Amizade com Wanda Poltawowska. É um livro que você pode encontrar também facilmente nas livrarias cristãs. Pode ser encontrado também na versão em português. Aí vai facilitar bastante a leitura e vai te ajudar bastante na caminhada de fé também. Mas é um tema que nós vamos trabalhar hoje no nosso programa. E quem era então essa Wanda Poltawowska? De que se trata este livro então? Wanda Poltawowska era uma grande profissional na área da psicologia e também era uma estupenda esposa, uma maravilhosa mãe, e além de tudo isso, ela ainda era uma mulher de uma vida de oração invejável. E ela era uma das dirigidas espirituais do nosso saudoso Papa João Paulo II. E muitos dos seus diálogos, porque João Paulo II morava em Roma, no Vaticano, e Wanda Poltawowska na Polônia. E o diálogo que acontecia entre eles muitas vezes era feito por cartas. E este livro, que se chama Diário de uma Amizade, é nada mais, nada menos do que as cartas que aconteciam então, esse diálogo espiritual entre Wanda Poltawowska e o Papa João Paulo II. E foi justamente no trecho deste livro que eu retirei o tema do nosso programa de hoje, o sofrimento, a base da recompensa eterna. Nós estamos aí na página 27 do livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Como eu já disse, desde o primeiro programa nós adotamos este livro, que é também da minha autoria, para nós trabalharmos as nossas reflexões aqui na Escola do Sofrimento. E Wanda Poltawowska que diz isso, que o sofrimento é a base da recompensa eterna. E João Paulo II parece estar em perfeita sintonia com os pensamentos de Wanda Poltawowska. Ele diz assim: o sofrimento é a melhor forma de se preparar para o futuro. Só quem experimenta este mistério é capaz de contemplar o seu futuro como recompensa de uma vida vivida sobre o madeiro da cruz. Então deixa eu simplificar um pouco aqui, esta frase que talvez possa se parecer um pouco complicada de entender, mas Wanda Poltawowska diz que o sofrimento é a base da recompensa eterna, ou seja, existe uma recompensa eterna e o sofrimento é como que um fator indispensável para que possamos alcançar essa recompensa. Ou seja, sem o sofrimento não haverá recompensa, em outras palavras. E João Paulo II, de uma forma um pouco mais simplificada, diz que o sofrimento é a melhor forma de nós contemplarmos o futuro. E o que é que Wanda Poltawowska está querendo dizer a respeito desta base da recompensa eterna? Bom, para nós cristãos, sabemos que o fim de todas as coisas, o fim último de todas as coisas que acontece aqui nessa terra, o nosso fim, é a nossa morada eterna junto de Deus, ou seja, é a nossa salvação, a salvação da nossa alma. E quando João Paulo II fala que o sofrimento é a melhor forma de contemplarmos o futuro, ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos aprender a olhar para o nosso sofrimento, com essa perspectiva que por detrás dos nossos sofrimentos existe uma recompensa eterna, que é a salvação da nossa alma. Portanto, se não temos um para quê, qualquer como é difícil. Se olhamos para o nosso sofrimento e não conseguimos enxergar o que está lá na frente,
que é a recompensa, então eu vou dizer para você que o nosso barco está muito próximo de afundar. Por quê? Porque quando olhamos para o nosso sofrimento e não enxergamos uma recompensa por detrás dele, facilmente vamos esmorecendo na fé e de pouquinho em pouquinho vamos caindo no desespero, um ambiente propício para a nossa perca definitiva. Eu poderia aqui também dar o exemplo de Viktor Frankl, que viveu 4 anos dentro de um campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, sobre o regime nazista, que foi um dos regimes mais desumanos que nós já conhecemos em toda a história, né, da nossa existência. E Viktor Frankl escreve em um dos seus livros que por vezes viu muito dos seus amigos ali, dos próprios presos, dos judeus que estavam ali aprisionados com ele no campo de concentração, se lançarem às cercas elétricas ou às vezes desanimarem dos trabalhos que eram exigidos pelos nazistas, que para eles bastava um pequeno desânimo e eles já eram executados, né? E Viktor Frankl percebeu que outros judeus que estavam ali também, que viviam sobre o mesmo regime, que passavam os mesmos sofrimentos, não tinham a mesma atitude daqueles que se lançavam nas cercas elétricas para pôr um fim naquele sofrimento. E não demorou muito para Viktor Frankl perceber que muitos daqueles judeus que não tiveram a mesma atitude de se lançarem às cercas elétricas é porque eles tinham um motivo maior para sobreviverem, apesar de todo aquele sofrimento desumano vivido ali no campo de concentração. Certamente você deve conhecer muitas pessoas que passaram por momentos terríveis na vida, né? Há casos de pessoas que viveram horas ou até dias debaixo de escombros, debaixo do mar, preso entre ferragem, e apesar de toda a não sobrevivência, essas pessoas mesmo assim encontraram motivo para não desistir. E é exatamente isso que Wanda Potawolska e João Paulo II quer nos dizer quando eles dizem que o sofrimento é a base da recompensa eterna e é uma das melhores formas de nós contemplarmos o futuro. E por quê? Porque se eu tenho um para quê, não importa o como, não importa o sofrimento, o que prevalece é a recompensa, é a contemplação do que está por detrás do sofrimento. E é isso que nós precisamos aprender, a olhar os nossos sofrimentos e não parar ali, não parar na dor, não parar na imagem trágica que está sobre nós. Precisamos aprender que o que move a nossa fé é o que nos espera do outro lado daquele sofrimento. E isso é que nos motiva a continuar. É isso que nos motiva a não desistir da nossa caminhada. Se você está sofrendo, se você está passando por um momento muito difícil da sua vida, não pare nos seus sofrimentos. Não pare no obstáculo. Não pare na cruz. Não pare na dor. Porque por detrás disso tudo existe uma graça particular, existe uma recompensa. E se você conseguir enxergar essa recompensa, tenha essa certeza, você vai encontrar forças o suficiente para superar os seus sofrimentos. Todos nós fomos capacitados, nós fomos criados por Deus com essa capacidade de autossuperação. Por isso, faz parte da nossa existência humana passarmos pelos sofrimentos que bate na nossa porta dia após dia, porque é isso que vai nos levar para o céu. É exatamente os nossos sofrimentos que vão nos santificando dia após dia e assim estarmos plenamente em condição de estarmos com Deus por toda a eternidade.
E eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão com uma oração de São Basílico, que ele rezava exatamente assim: agora é o tempo da penitência, mais tarde será o da recompensa. O presente é o tempo da perseverança e um dia virá o da consolação. Agora, Deus vem em auxílio daqueles que se afastam do mal. Mais tarde, ele será o juiz dos atos, das palavras e dos pensamentos dos homens. Hoje, usufruímos da sua paciência. Conheceremos a justiça dos seus julgamentos no momento da ressurreição, quando cada um de nós receber consoante as obras realizadas. Portanto, viver o hoje significa renunciar o prazer de não sofrer nesta vida para mais tarde gozar do prazer desta renúncia no céu. Como de costume, temos um testemunho para complementar a nossa reflexão. E hoje eu trago para a nossa sala de aula o testemunho da Gláucia e do Jefferson. E eles vão nos relatar quais foram os motivos que os levaram a superar a perca do primeiro bebê, da primeira gravidez e o grande milagre que aconteceu na segunda gravidez. Então vamos acompanhar o testemunho da Gláucia e do Jefferson. Eu acredito, porque nós somos casados há 7 anos, logo depois veio em nosso coração o desejo de ter filhos, né, de constituir uma família. A princípio, o que imperava no meu coração era o medo de ser pai. Cheguei a ir para o seminário, né, fazer um caminho. Aí Deus toca no meu coração e surge o desejo de ser pai. Então tomo uma decisão com meu prior de trilhar outro caminho, que seria o caminho do matrimônio. A certeza de ser pai brotou no meu coração. Essa força veio com muita intensidade. Logo depois que a gente começou a tentar, nós tivemos que esperar por 1 ano, porque nós não conseguíamos ter filhos. E assim que nós tivemos a graça, fomos abençoados com o dom da maternidade. E na minha primeira gestação, nós tivemos um bebezinho. E, para nossa tristeza, quando eu estava com 11 semanas, ele veio a falecer. Foi um momento muito difícil, de muita tristeza. Eu tive que passar por um procedimento de retirada. Foi muito doloroso. Nós não entendíamos o que estava acontecendo. Nós ficávamos nos perguntando o que aconteceu, por quê. E foi um momento muito difícil, muito triste da nossa vida. Mas mesmo assim, depois de um tempo, nós continuamos com esse sonho, com essa vontade, com esse desejo de constituir a nossa família. Participamos também de um encontro da família em Santana do Paraíso, em que estava presente o padre Christian Shankar, do qual havíamos ouvido falar, que ele fazia orações em prol das mulheres que tinham vontade de engravidar. Então, em um dado momento, no último dia do encontro, após a adoração do Santíssimo, a exposição do Santíssimo, ele chamou os casais que tinham vontade de ter filhos. Logo então, tomei Gláucia pela mão, fomos ao encontro do padre. Neste momento, ele fixou o olhar em nós e disse que não seria fácil. Teríamos percalços, teríamos dificuldades como tantos outros casais. Ele falou com tanta força, com tanta credibilidade, com tanta vontade que nós acreditássemos, que falou: prepare o quarto e compre o sapatinho. A partir desse momento, nós acreditamos. Chegamos em casa, preparamos o quarto e compramos o sapatinho. E a cada momento em que passávamos em frente o sapatinho, no nosso coração vinha a palavra acreditar. Acredite que vocês terão um filho. Acredite que esse filho vai chegar. Conhecemos um médico muito amigo nosso e ele nos ajudou nesse caminho, passou exames e com a graça de Deus, mais uma vez, tivemos
a felicidade de descobrir que eu estava grávida. Nós esperamos um tempo. Logo após esse tempo, nós fomos fazer o primeiro ultrassom. Chegamos felizes, o médico também super feliz, né, comemorando conosco. E aí nós fomos fazer o primeiro ultrassom. Eu lembro daquele dia. Nunca mais vai sair da minha memória. Eu cheguei e fui fazer o exame e o médico estarrecido. Ele não tinha como me falar o que estava acontecendo. Ele muito chateado, triste, eu via nos olhos dele a tristeza de ter que me dar a notícia de que, mais uma vez, segundo o bebezinho, não tinha vida mais. Eu saí de lá arrasada, eu não conseguia me conter de tanta tristeza. O meu marido olhou para mim e falou comigo: amor, nós precisamos de dar graças a Deus em tudo. Na tristeza, nós estamos com Ele. Na alegria, nós estamos com Ele. Então eu usei aquela frase de um filme: se estamos ganhando, estamos com Ele. Se estamos perdendo, estamos com Ele também. Foi um momento de muita dor. Eu fiquei numa tristeza profunda. Como acalentar uma mulher que perde um filho? Como um marido que até então tinha uma incerteza de ser pai, tinha uma dúvida no seu coração? Como acalentar uma esposa que perde o segundo filho? E eu ainda tinha que decidir como que a gente faria, se eu teria que passar pelo procedimento novamente ou aguardar a natureza se encaminhar de fazer a parte dela. E eu tinha decidido que dessa vez eu esperaria, eu não ia me precipitar para tirar. Eu queria que a natureza fizesse a parte dela. E eu tinha que ser forte, eu tinha que acreditar que Gláucia iria passar por tudo isso, iria melhorar, iria tentar novamente, né, o sonho de ser mãe. E eu acreditar no sonho de ser pai. Nesse momento em que ela descansava, eu ia para a cozinha. Até então, eu chorava longe dela. Eu tinha que sofrer também, eu tinha que expor um pouco esse sofrimento. Mas sempre acreditando. Sempre acreditando. Então eu chorava, chegava a soluçar na cozinha. E acreditando que esse sonho seria possível. Então, depois de 15 dias, nós retornamos ao médico e ele nos orientou a fazer o procedimento de retirada. Mas, mais uma vez, movidos pela centelha da esperança mesmo, do nosso acreditar no impossível, né, de crermos em um Deus de milagres, nós decidimos pedir mais uma vez para fazer um último ultrassom. Mesmo diante de todas as circunstâncias negativas e sem possibilidades, nós acreditamos e pedimos esse outro ultrassom. Para nossa surpresa, quando ele começou o exame, nós descobrimos que eram gêmeos. Um já não tinha mais a continuidade, já realmente estava sem batimento cardíaco, mas o outro, que mais tarde nós saberíamos que seria uma menininha, já estava com batimentos cardíacos, já estava até movimentando os bracinhos, e o médico, sem palavras, ele simplesmente aumentou o volume do aparelho de ultrassom para a gente ouvir o coraçãozinho, que batia acelerado. Quando eu ouvi o coraçãozinho, eu fiquei paralisada, porque eu olhei para o meu marido e o olho dele era do tipo, viu? Aconteceu um milagre. E quando a gente descobriu que a Aurora, o nosso milagre, iria vir ao mundo, foi concebida, estava no útero, eu ajoelhei nesse momento com o médico e agradeci aos céus. E chorei como um pai que, a partir dali, acreditava mais que esse sonho se concretizava. Nós acreditamos e agora a gente vai ter o nosso bebê. E nós saímos de lá agradecidos a Deus. Eu lembro que eu falei com Deus: Senhor, essa criança pertence a Ti. Eu só tenho a agradecer, e nós saímos extremamente felizes. A partir de então, nós levamos a gravidez sem intercorrências, uma bênção, sem dificuldade nenhuma. E chegou o grande dia do nascimento, ela nasceu super saudável. Então, até esse momento, eu sempre falava com Gláucia: valeu a pena acreditar. Valeu muito a pena acreditar.
E depois de uma reflexão, nós chegamos a uma feliz conclusão com relação ao nome dela. Quando a gente perdeu o primeiro, nós já tínhamos nomes escolhidos e decidimos fazer tudo novo de novo, na segunda gestação. E nós já tínhamos escolhido os 2 nomes, se fosse menino ou menina. E menina, o nome que vinha à nossa mente era Aurora. E hoje eu entendo que Deus já era um prenúncio mesmo do que seria a nossa vida mesmo, do que a gente passaria até chegar na existência da nossa Aurora. Quando nós fomos apresentá-la na igreja, o padre, muito sabiamente, ele a apresentou no sentido não literal do nome, mas no sentido da esperança. E é realmente isso que a Aurora sempre foi e sempre vai ser para nós, a nossa esperança. É o nosso acreditar na vida, no novo, na possibilidade de um amanhã lindo e de um dia lindo, que a Aurora realmente significa isso. São os primeiros raios de sol que faz um dia ensolarado. E foi exatamente isso que a Aurora significou para a nossa vida. Num dia triste, sombrio, que nós estávamos com o coração apertado, nós vimos a Aurora ali naquela tela, brilhando vida, brilhando luz, enchendo a nossa casa e nossa família de esperança e felicidade. Deus nos fortaleceu na fé e na esperança. Deus fez da nossa vida uma força muito maior de acreditar no impossível. O coração é sempre de agradecimento a Deus pelo fato de termos passado por tudo isso. O grande aprendizado, e que depois que tudo passou, a gente sempre pensa e sempre fala, é que a gente nunca pode deixar de acreditar. Nós temos que ser movidos mesmo pelo milagre, pelo impossível, acreditar. Porque muitas pessoas que estão passando pelo que eu passei, às vezes acham que não, acabou, é o fim, é o ponto final, acabou, não tem mais jeito. Mas se eu tivesse pensado isso, eu não teria minha filha aqui hoje. Eu não teria a felicidade plena que eu vivo hoje. Como eu sempre tenho dito aqui no nosso programa, o testemunho é um livro vivo. E quanto tem sido rico para nós, cada testemunho que vem ao nosso programa. Novamente eu gostaria aqui de agradecer ao André da AG Basic Story, uma loja de roupas masculinas, tanto para adulto como para criança, mas com esse foco de roupas masculinas. Você já vai vendo aqui embaixo no rodapé todos os contatos do André. Se você desejar, você pode procurar o André aí nas mídias sociais. Também não poderia deixar de divulgar o livro Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, que nós estamos utilizando no nosso programa. E você pode encontrar esse livro em qualquer lugar do Brasil, pela livraria Canção Nova, loja.cancãonova.com, e pela livraria Loyola, livrarialoyola.com.br. E para finalizar, eu gostaria também de dizer para você que no próximo dia 29 de janeiro, no programa PHN, exibido pela TV Canção Nova, eu estarei como convidado falando um pouquinho da minha experiência de vida e falando também sobre essa temática do sofrimento em que eu abordo nesse livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano. Então, anote aí na sua agenda, no próximo dia 29 de janeiro, no programa PHN, exibido pela TV Canção Nova, e eu estou convocando você a participar de mais uma aula no programa PHN, no próximo dia 29 de janeiro. Eu vou me despedindo de você e espero te ver na próxima aula.